Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 20. Determinar o campo de existência das seguintes funções. Portanto, sendo as funções dadas de 1 até 10. Portanto, no vídeo de hoje nos pedem para determinar o campo de existência dessas 10 funções. Para começar a resolver o exercício número 20, isto é, determinar o campo de existência de cada uma dessas funções, vamos começar por recordar o conceito de campo de existência. Portanto, o conjunto de valores de x para os quais dada a função é determinada ou definida chama-se campo de existência ou campo de definição dessa mesma função. Por vezes nós chamamos de domínio da função. Então vocês têm aí três designações: campo de existência, campo de definição ou domínio de uma dada função. Como nós sabemos que existem diferentes tipos de funções, então nós vamos apresentar aqui o conceito de como vocês poderão determinar o campo de existência de diferentes tipos de funções. Então, sem mais demora, vamos para a resolução do exercício número 1. No exercício número 1, nos pedem para achar o campo de existência da seguinte função: y igual a L expoente x ao quadrado menos 2. Nós temos aqui uma função exponencial e para achar o campo de existência dessa função exponencial, vamos aplicar o seguinte conceito. Seja dada uma função exponencial do tipo L expoente f de x, o domínio desta função é todo real, isto é, df igual a x pertencente a r. Se e somente se a função que estiver no expoente, nesse contexto f de x, não tiver nenhuma restrição. Se esta função f de x tiver uma certa restrição, ou seja, se for, por exemplo, uma certa função irracional, se tiver uma raiz, se for uma função fracionária, não é? Etc, etc. Aí teremos que aplicar um outro conceito. Portanto, se nós tivermos uma função exponencial do tipo L expoente f de x, se a função f de x for um polinômio, nesse caso, o domínio dessa função é todo real. Mas se ela for uma função irracional ou uma função fraccionária, aí temos que aplicar um outro conceito. Temos que aplicar, portanto, o conceito de domínio de função para uma função irracional ou fraccionária. Neste caso, nós temos que a função f de x é uma função polinomial. Daí que o domínio desta função é todo real. O que é que nós fizemos em diante? Representamos numa reta real para a verificação, que sai de menos infinito a mais infinito. E podemos observar que qualquer valor desta reta real, se nós substituirmos aqui nessa função exponencial do tipo y igual a L expoente x ao quadrado menos 2, vamos ver que todos os valores satisfarão esta função, farão com que esta função seja determinada. Portanto, podemos afirmar que o domínio da função dada, y igual a L expoente x ao quadrado menos 2, é igual a todo o real, isto é, df é igual a x, que pertence a r, ou seja, df é igual ao intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. Portanto, esta foi a resolução deste exercício. Exercício número 1. Vamos para o exercício número 2. No exercício número 2, nós temos uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de 1 menos módulo de x. Aqui, nós temos que aplicar o seguinte conceito. Se nós tivermos uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x, o domínio desta função acha-se fazendo duas considerações, ou seja, repartindo em dois casos. No primeiro caso, se n, que é o índice do radical, que pertence ao conjunto dos números naturais, se for ímpar, então o domínio desta função irracional é todo real, isto é, df é igual a x, que pertence ao conjunto dos números reais. Se n for par, o domínio desta função irracional vai-se transformando a expressão do radicando numa inequação. Ou seja, f de x será maior ou igual a zero. E resolvendo esta inequação, nós teremos então o domínio desta função irracional quando n for par. Se olharmos para o nosso exercício, nós temos que esta função irracional, portanto, o radical tem como índice 2, subentendido. E 2 é um número par. Daí que nós estamos em que caso? No segundo caso. Então vamos aplicar este conceito. Isto é, vamos transformar o radicando numa inequação. É muito simples, é simplesmente adicionar esta desigualdade maior ou igual e depois o zero. E aí resolvemos essa nossa inequação. Daí que 1 menos módulo de x será maior ou igual a zero. Portanto, é a ideia que nós temos que aplicar. E vamos isolar o módulo de x. O módulo de x está aqui com sinal negativo.
vai passando outro mesmo com sinal positivo. Ou simplesmente vocês multiplicam toda essa expressão por menos 1 e automaticamente vai inverter o sentido da nossa inequação. Daí que módulo de x será menor ou igual a 1. Módulo de x menor ou igual a 1, isso pode ser transformado de uma maneira muito simples. Como o módulo admite dois sinais, mais ou menos, portanto, módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a 0, e é igual a menos x se x for menor que 0. Então, nós podemos transformar essa expressão de uma forma muito simples, isto é, x vai pertencer ao intervalo de menos 1 a 1, ou seja, menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Essa expressão corresponde à expressão anterior. Portanto, por definição, módulo de x menor ou igual a 1. Portanto, isto implica que x pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Ou seja, menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Em diante, vamos representar esses dois valores, menos 1 e 1, numa reta real, para então avaliarmos o sinal e escolhermos então qual, portanto, é o intervalo que satisfaz o nosso sentido, não é, da nossa desigualdade, portanto, nesse contexto maior ou igual. Então, vamos lá representar esses dois valores numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, portanto, menos 1 e 1. Em diante, vocês poderiam escolher, portanto, valores desses intervalos, não é? 0, 2, menos 1, e depois substituírem aqui nessa nossa inequação. Aí depois vocês teriam que escolher, né, a parte positiva. Após maior ou igual, devemos escolher sempre a parte positiva. Mas como eu já tenho aqui uma indicação, então tenho aqui algo mais concreto, dizendo que x está dentro do intervalo de menos 1 a 1. Então, simplesmente, ao invés de eu escolher o valor desses intervalos, eu escolho simplesmente este valor, pois este é o domínio desta função. Então, x sai de menos 1 a 1, intervalo fechado. Daí que eu posso afirmar que o domínio da função irracional dada, df, é igual a x pertencente a r, tal que, tanto menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Ou, em termos de intervalo, o domínio da função df será igual ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Portanto, vocês podem depois substituir para verificar e veremos que esses valores, portanto, desse intervalo, incluindo menos 1 e 1, fazem com que esta função irracional seja determinada. Portanto, esta foi a resolução desse número 2. Vamos para esse número 3. Nesse número 3, nós temos mais uma vez uma função irracional, mas desta feita nós temos a soma de duas funções irracionais. Tanto y igual a raiz quadrada de x menos 8 mais raiz quadrada de 8 menos x. Vamos aplicar o mesmo conceito aplicado nesse número 2. Isto é, se nós tivermos uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x, o domínio faz-se considerando dois casos. Se n for ímpar, o domínio da função é todo real, e se n for par, faz-se resolvendo esta equação. O radicando maior ou igual a zero. Nesse contexto, f de x, que é a expressão do radicando, é, portanto, adicionado um sentido, não é, uma desigualdade do tipo maior ou igual, e o zero. E resolvendo esta nossa equação, nós teremos então o domínio desta função quando n for par. Nós estamos em que caso? Estamos no segundo caso. Daí que, uma vez que nós temos aqui dois radicais, vamos aplicar este conceito do segundo caso para este radical e para este radical. Então, nós temos que x menos 8 será maior ou igual a 0 e 8 menos x será maior ou igual a 0. Em diante, é só isolar x. Tanto x será maior ou igual a 8 e x será menor ou igual a 8. Aqui vocês poderiam multiplicar por menos 1 e depois isolariam muito rapidamente x. Encontrado dois valores iguais, não é? Mas aqui a desigualdade oposta, o que isso nos vem em mente? Isso nos vem em mente que, portanto, é um valor, não é, que sai deste mesmo valor para a direita, para mais infinito, e sai de menos infinito para este valor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que este é o único valor que satisfaz. É o único valor que verifica, tanto, ou que determinará esta função. Então, para termos mais certeza, vamos representar este valor numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. E vamos lá ver que maior ou igual, temos que escolher sempre a parte positiva, então vai sair desse mesmo valor a mais infinito. E menor ou igual, temos que escolher a parte negativa, portanto vai sair de menos infinito até este valor. Então nós temos aqui uma restrição, portanto quer dizer que o único valor que fará com que esta função seja determinada é o 8. Então o domínio desta função é df igual a 8. É o único valor que nós temos que fará com que esta função seja determinada. Se tivermos dúvida, não é? Vamos substituir.
Neste intervalo vamos escolher o 0. Se substituirmos aqui o 0, vamos ter 0 menos 8 menos 8. Raiz quadrada de menos 8, portanto isto em R não existe. Tá? E então, se escolhermos, por exemplo, o 9, idem, vamos ter raiz quadrada de menos 1, também não existe. Daí que o domínio desta função irracional é igual a 8, tá? df é igual a 8. Portanto, esta foi a resolução do exercício número 3. Vamos para o exercício número 4. No exercício número 4, nós temos uma função logarítmica do tipo y igual a logaritmo de 1 menos 2 que multiplica cosseno de x. Para achar o domínio desta função logarítmica, vamos aplicar o seguinte conceito. Se nós tivermos uma função logarítmica do tipo log de f de x, tanto na base 10 ou na base a, o domínio desta função acha-se transformando o logaritmando numa inequação. Isto é, aplicando o conceito ou as condições de existência do logaritmo. O logaritmando tem que ser sempre maior que zero. Então, a transformação que temos que aplicar aqui é esta aqui. Portanto, fazendo com que o logaritmando seja maior que zero. É aplicar simplesmente as condições de existência do logaritmo. Então, o domínio desta função logarítmica de f é igual a x pertencente a r, tal que f de x seja maior que zero. Portanto, é maior que zero. Este é o conceito que nós vamos aplicar para solucionar este exercício. Então, o que é que nós fizemos? Nós temos que o logaritmando é 1 menos 2 que multiplica cosseno de x. Daí que 1 menos 2 que multiplica cosseno de x será maior que zero. E em diante, vamos então resolver esta nossa inequação trigonométrica. O que é que nós vamos fazer? Vocês podem multiplicar por menos 1, né? Porque a ideia vai ser isolar cosseno. Então, multipliquem por menos 1 e automaticamente vamos inverter o sentido da nossa inequação. Então, tenho que cosseno de x, né, será menor que 1 sobre 2. Portanto, depois teriam que passar este 1 no outro membro, né, e este 2 está a multiplicar, passaria a dividir. Então, cosseno de x será menor que 1 sobre 2. Onde é que o cosseno é igual a 1 sobre 2? Portanto, para termos maior certeza, vamos para o círculo trigonométrico. Vamos lá recordar o círculo trigonométrico. Vamos lá representar aqui o círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico, temos 0, π meio, que é 90 graus, 180, π, 270, 3π meio e 360, 2π. Em diante, vamos lá ver onde é que... Aqui está a dizer que o cosseno é positivo, não é um valor positivo. O cosseno, não é menor que 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um valor positivo. Onde é que o cosseno é positivo? Nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Portanto, no primeiro e quarto quadrante, o cosseno é positivo. Em diante, vamos lá ver onde é que o cosseno é 1 sobre 2. Cosseno é 1 sobre 2 quando for igual, portanto, a π sobre 3, 60. Portanto, cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. E vamos, de igual modo, ir buscar uma imagem, né, deste arco neste quadrante em que ele é positivo. É assim que nós aplicamos. Este é o truque que nós aplicamos para resolver esta qualquer inequação trigonométrica do tipo cosseno. Né? Uma vez que ele é positivo nesses dois quadrantes, então este arco vai verificar, como também este vai verificar. Então, vamos à busca da imagem deste ângulo neste quadrante. O que é que nós fizemos? Vamos adicionar π terço mais π terço. Portanto, isto vai dar 2π terço. Mais π terço vai dar 3π terço, que é π. π mais π terço, 4π terços. 4π terço mais π terço vai dar 5π terços. Então, a imagem deste arco no quarto quadrante é o 5π terço. Daí que, uma vez que ele está a dizer que é menor, não é? Menor é a esquerda, não é? São esses valores que estão aqui à esquerda desta reta na vertical. Portanto, é a esquerda. Nós vamos começar a contar no sentido anti-horário, sentido oposto do ponteiro dos relógios. Portanto, isto é da direita para a esquerda, não é? E à esquerda. Então, vai sair daqui para aqui. Então, os valores, portanto, a solução desta nossa inequação trigonométrica do tipo cosseno será π terço, uma volta, não é? Mais 2πk menor que x, menor que 5π terço mais 2πk. Portanto, esta será então a solução dessa nossa inequação trigonométrica do tipo cosseno de x. Então, π terço mais 2πk menor que x, menor que 5π terço mais 2πk. Parto de qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Tá?
Se esta é a solução desta nossa inequação trigonométrica, e nós vimos que a solução desta inequação trigonométrica vai corresponder ao domínio desta função, não é? Então, posso afirmar que o domínio desta função df será igual a x pertencente a r, tal que π terço mais 2πk menor que x, menor que 5π terço, mais 2πk, partido de qualquer k pertencente a z. Este, então, será o domínio desta função logarítmica. Portanto, resolvemos esse número 4. Vamos ver esse número 5. Nesse número 5, nós temos uma função exponencial do tipo y igual a 2 expoente arco e cosseno de 1 menos x. Como eu já fiz referência, para acharmos o domínio de uma função exponencial, nós temos que ter muita atenção na função do expoente. Se a função do expoente for uma função polinomial, nós já vimos que o domínio é todo real. Se for uma função irracional, uma função fracionária, uma função trigonométrica, nós aplicamos o conceito de domínio dessas funções. Nesse contexto, nós temos aqui uma função inversa trigonométrica, do tipo arco e cosseno de 1 menos x. Então, para acharmos o domínio desta função exponencial, nós vamos partir desta função trigonométrica inversa. Vamos aplicar, portanto, o conceito de domínio desta função. Tanto para a função trigonométrica do tipo arco e cosseno de x, o domínio da mesma é igual a x pertencente a r, tal que x pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Portanto, arco e cosseno de x, o domínio desta função arco e cosseno de x é, portanto, df igual ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Atendendo este conceito, portanto, nós temos aqui uma função no expoente, não é? Arco e cosseno de 1 menos x. Então, vamos supor que este seja u e u seja igual a 1 menos x. Então, u tem que estar, portanto, no intervalo de menos 1 a 1. Isso é que nós vamos fazer. Então, menos 1 menor ou igual a 1 menos x menor ou igual a 1. Daí que vamos resolver essas duas inequações. Portanto, inicialmente a parte à esquerda e depois a parte à direita. Vamos dividir isso em duas inequações. Então, teremos 1 menos x maior ou igual a menos 1 e 1 menos x menor ou igual a 1. Daí que x, menos x, portanto, será maior ou igual a menos 2. Não é? Vamos aqui, este 1 passa no outro mesmo com sinal negativo, menos 1, menos 1, menos 2. E aqui, menos x será menor ou igual a 0. Portanto, 1 menos 1 vai dar 0. Daí que multiplica essas duas expressões por menos 1 e temos como resultado, não é? X será menor ou igual a 2 e x será maior ou igual a 0. Em diante, pego nesses dois valores, represento numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Mas aqui eu já sei que nós temos x menor ou igual a 2 e x maior ou igual a 2. Isso quer dizer que há um encontro, não é? Temos a desigualdade de maior ou igual e menor ou igual a um encontro entre 0 e 2. Ou seja, vai sair de 0 a 2. Então, eu represento aqui o 0 e o 2. E em diante, vamos aplicar, então, o conceito. Para a desigualdade menor ou igual, nós temos que escolher a parte negativa, isto é, do valor até, portanto, ou seja, de menos infinito até o valor. Para a desigualdade maior ou igual, vamos escolher a parte positiva, do valor a mais infinito. Então, como já fiz referência, eles encontram-se aqui, de 0 a 2. Então, o encontro, não é, o conjunto de valores que está aqui dentro, incluindo 0 e 2, pois a desigualdade é menor ou igual e maior ou igual, farão com que esta função seja determinada. Daí que o domínio desta função df será igual ao intervalo fechado de 0 a 2, tá? De 0 até 2. Portanto, esta foi a resolução desse número 5. Vamos ver esse número 6. Nesse número 6, nós temos uma função irracional, y igual a raiz quadrada do cosseno de 2x. Mais uma vez, vamos aplicar o conceito de domínio de funções irracionais. Portanto, sempre que nós tivermos uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x, portanto, o domínio faz-se dividindo em dois casos. Podemos observar que o índice do radical é 2, não é? O índice subentendido é 2. Então, vamos partir diretamente para o segundo caso, que diz que se n for par, não é? Então, o domínio será igual a x pertencente a r, tal que f de x, que é a expressão do radicando, será maior ou igual a 0. Então, faço que cosseno de 2x seja maior ou igual a 0. E em diante, vou resolver esta equação trigonométrica. Recorrendo ao círculo trigonométrico, portanto, nós temos aqui 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Vamos lá ver, portanto, onde é que o cosseno, portanto, maior ou igual. Vamos lá aqui ver onde o cosseno é positivo. Portanto, o cosseno é positivo
portanto, no primeiro e quarto quadrante. E onde é que o cosseno é zero? O cosseno é zero na vertical, não é? No eixo dos y, no eixo dos senos. Então ele é zero em π meio e 3π meio. Daí que a desigualdade é maior ou igual. Maior ou igual, temos que escolher que parte? Temos que escolher a parte positiva, portanto, a direita. Nesse contexto, este arco aqui, temos que escolher este arco. Só que aqui nós temos 3π meio e depois temos π meio. Ao invés de representar este 3π meio, poderias representar menos π meio, porque ela sai tanto abaixo, tanto de baixo para cima. Ela sai de baixo para cima. Então vocês podem representar aqui menos π meio, ou então representariam aqui, portanto, vamos lá, π meio mais π meio π, π mais π meio, 3π meio, 3π meio mais π meio, 4π meio, 4π meio mais π meio, isso vai dar 5π meio. Então aqui na realidade não é π meio, vocês poderiam representar aqui mais como se fosse 5π meio. Então sairia deste valor até 5π meio, ou de menos π meio até π meio. Então vamos lá representar isso para mais compreensão. Então nós temos aqui, se considerarmos de menos π meio até π meio, então teríamos menos π meio mais 2πn menor ou igual a 2x menor ou igual a π meio mais 2πn para todo e qualquer n pertencente a z. E teríamos então que isolar aqui x, não é? Esse 2 está aqui a multiplicar, passaria em ambos os membros a dividir. Menos π meio que divide por 2 daria menos π quarto. 2πn que divide por 2 daria πn. A expressão à direita, π meio que divide por 2 daria π quarto. 2πn que divide por 2 daria πn. Então, teríamos que menos π quarto mais πn menor ou igual a x menor ou igual a π meio mais πn para todo e qualquer n pertencente ao conjunto dos números inteiros z. Esta seria, portanto, a solução 1. A segunda solução seria considerar aqui 3π meio e aqui 5π meio, como já fiz referência, tá? Porque aqui vocês teriam que continuar a somar, não é? Não poderiam considerar π meio, tá? Mas isso não diferiria em nada, pois o cosseno de π meio, de 3π meio, de 5π meio é igual a zero, tá? Este é simplesmente o conceito que se deve aplicar, pois isso é um círculo trigonométrico. Nós estamos aqui a dar uma volta, mais uma volta. Então temos que considerar esse número de volta, tá? Se aqui nós temos 3π meio, então se darmos mais uma volta, né, vamos adicionar mais π meio, tá? Temos aqui, considerando que o cosseno é zero aqui em π meio e em 3π meio. Então, o domínio da função para o segundo caso, não é? Seria, portanto, teria duas soluções nesse contexto. Vocês poderiam considerar este primeiro caso, que é considerando aqui menos π meio até π meio, ou então de 3π meio até 5π meio. Se considerassem de 3π meio até 5π meio, vocês depois teriam que dividir ambas as expressões, não é? Do membro esquerdo do membro direito por 2 e teriam então, portanto, o domínio da função seria igual a x pertencente a r, tal que menos π quarto mais πn menor ou igual que x menor ou igual a π quarto mais πn para todo qualquer n pertencente a z. Ou, então, o domínio da função seria igual a x pertencente a r, tal que 3π quarto mais πk menor ou igual a x menor ou igual a 5π quarto mais πk para todo qualquer k pertencente a z. Portanto, este seria o domínio desta função. Tanto, ou este ou este. Portanto, resolvemos assim esse número 6. Vamos para o número 7. No número 7, nós temos mais uma vez uma função inversa trigonométrica do tipo y igual a arco e seno, cujo argumento é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 2. Neste caso, este que é um caso particular, nós vamos aplicar, portanto, o conceito direto, não é, de domínio de uma função trigonométrica inversa do tipo arco e seno de x, porque o conceito direito seria que o arco e seno de x, não é, x pertence ao intervalo de menos 1 a 1. Mas aqui nós vamos aplicar esse conceito, pois nós temos o argumento uma função irracional. Existe aí uma restrição. Se esse argumento for maior que 1, ou for, portanto, menor que menos 1, aí nós teríamos que esta função não estaria definida. Vamos lá supor se fosse menos 2. Portanto, se esse argumento fosse menos 2, arco e seno de menos 2, portanto, não existe. Se este argumento fosse 2, nós teríamos que arco e seno de 2 também não existe.
não é? Então, nós não podemos aplicar este conceito direito de que para a função trigonométrica inversa arco e seno de x, x vai aparecer no intervalo de menos 1 a 1. Não vamos aplicar esse conceito, vamos aplicar um outro conceito, que é o conceito que vai depender desta restrição, que é o argumento desta função inversa. Nesse contexto, nós temos essa função irracional, então vamos aplicar o conceito, o conceito para determinar o domínio de uma função irracional. Isto é, se nós tivermos uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x, tanto o domínio faz-se fazendo a consideração de dois casos. Se n, tanto n pertence sempre a números naturais, n pertence a n. Se for ímpar, então x pertence a r, e se for par, vamos resolver esta nossa inequação. Isto é, a expressão do radicando será maior ou igual a zero. E resolvendo esta inequação, teremos então o domínio desta nossa função irracional quando n for par. Estamos no segundo caso, então vamos fazer que 1 menos x ao quadrado sobre 2 será maior ou igual a zero, e tanto 1 menos x ao quadrado será maior ou igual a zero, esses dois passam a multiplicar por zero, vai dar zero, e então x, isolando x, será menor ou igual a mais ou menos 1. Em diante, o que eu faço? Represento esses dois valores, tanto mais ou menos 1 na reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, então tenho aqui menos 1 e 1. E para me facilitar, eu aqui escolho os valores desses intervalos, tanto escolho menos 2, 0 e 2 para aplicar o método de intervalos, tá? Vou aplicar aqui o método de intervalos. Então, vamos substituir este menos 2 na nossa inequação. 1 menos x ao quadrado sobre 2 maior ou igual a 0. Se substituirmos aqui menos 2, vamos ter que aqui 4, não é? 1 menos 4 menos 3 sobre 2. É um valor negativo. Se substituirmos 0, vamos ter um valor positivo. Se substituirmos 2, vamos ter um valor negativo. A desigualdade diz maior ou igual. Maior ou igual, temos que escolher a parte positiva. Então, a solução faz parte tanto deste intervalo em que nós temos o sinal positivo aqui, de menos 1 até 1. Daí que o domínio desta função trigonométrica inversa, arco e seno dessa expressão, df será igual a x pertencente a r, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Ou seja, x pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Portanto, este é o domínio desta função trigonométrica inversa. Tá? Resolvemos assim o exercício número 7. Vamos para o exercício número 8. No exercício número 8, nós temos uma função fracionária do tipo y igual a 1 sobre logaritmo de 2 menos x. Para resolvermos ou acharmos o domínio dessa função fracionária, aqui nós temos que aplicar o conceito, né, de domínio de uma função fracionária. E não só por quê? Pois a expressão do denominador é um logaritmo. Como é um logaritmo, tem uma certa restrição. Então temos que aplicar as condições de existência também deste logaritmo. Então nós vamos aplicar, portanto, dois domínios. Vamos aplicar inicialmente o domínio da função irracional e o domínio ou a condição de existência desta função logarítmica, tá? Então nós temos que, primeiramente, para a função irracional do tipo a sobre f de x, o domínio faz-se, portanto, pegando na expressão do denominador, a função do denominador deve ser sempre diferente de zero. Isto é, df é igual a x pertencente a r, tal que f de x, que é a função do denominador, tem que ser diferente de zero. Para tudo e qualquer a, portanto, este a aqui é um valor que pertence ao conjunto dos números reais. E o logaritmo de f de x, já sabemos que o domínio faz-se aplicando a condição de existência do logaritmo. Isto é, o logaritmo tem que ser sempre maior que zero. Então, resolvendo, portanto, aplicando esses dois conceitos, assim resolveríamos então este exercício número 8. É o que nós vamos fazer. Então, inicialmente, vamos lá dizer que a função do denominador é diferente de zero e o logaritmando da expressão desse contexto do logaritmo da função do denominador tem que ser maior que zero. Tá? Isto é, logaritmo de 2 menos x diferente de zero e 2 menos x maior que zero. Em diante vou resolver, portanto, essas duas expressões. Aqui, resolver uma equação logarítmica é simples. Portanto, logaritmo de 2 menos x na base 10 diferente de zero. Portanto, isto implica que o logaritmando será diferente da base expoente, portanto, o logaritmo. Tá? Mas aqui é diferente. Então, teremos que 2 menos x será diferente de 1, 2 expoente 0 é 1, e menos x será maior que menos 2, daí que x será diferente de 1 e x menor que 2. Aqui multiplico por menos 1, automaticamente menos 1 vezes menos x vai dar x, menos 1, né, vezes menos 2 vai dar 2, e aqui o sentido da nossa equação altera.
maior passa para menor e vice-versa. E aqui menos x seria diferente de 1 menos 2, portanto menos x seria diferente de menos 1, e multiplicando por menos 1, daria aqui x diferente de 1. Encontrados esses dois valores, portanto, essas duas restrições, então vamos lá representando uma reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, para aplicar então o método de intervalos. Temos aqui 1 e 2. Diferente significa que ele sai deste valor, vai para mais infinito, e sai de menos infinito para este valor. Tá? Quer dizer que é toda a reta real, excepto este valor. E menor que 2. Onde é que eles vão se intersetar? Aqui nós temos de menos 1, de menos infinito a 1 e de 1 a mais infinito. E aqui x é tanto menor que 2, quer dizer que sai de menos infinito até 2. Então eles vão se intersetar de menos infinito até 1, união de 1 até 2. Portanto, a interseção, né, está aqui, de menos infinito a 1, união de 1 até 2. Então, o domínio desta função será, tanto df igual ao intervalo aberto de menos infinito a 1, união de 1 até 2, como eu já fiz referência. Resolvemos assim esse número 8. Vamos para esse número 9. No exercício número 9, nós temos mais uma vez uma função logarítmica do tipo y igual a log do cosseno de x. Aqui vamos aplicar mais uma vez a condição de existência do logaritmo. Tá? Sempre que nós tivermos, portanto, ou a definição, né, do domínio da função logarítmica, log de f de x, né, o domínio desta função será igual a x pertencente a r, tal que f de x será maior que 0. Então vamos lá transformar este, portanto, este logaritmando, né, numa inequação, isto é, adicionando a desigualdade maior e o zero. Então, cosseno de x maior que 0. Esta inequação trigonométrica já resolvemos, mas vamos resolver mais uma vez. Vamos recorrer ao círculo trigonométrico. Nós temos aqui o círculo trigonométrico, temos 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Em diante, nós já sabemos que o cosseno é 0 em π meio e 3π meio, e é positivo no primeiro e quarto quadrante. Em diante, vamos lá ver a desigualdade. É maior, tanto é maior que 0, nesse contexto, devemos sempre escolher a parte positiva. Né? Se nesta reta, né, o cosseno é 0 nesta reta, então nós temos que escolher a parte positiva. Né? São esses valores, nesse contexto, que saem daqui para aqui. Ou seja, de 3π meio, não é? Até, atenção que este não seria π meio. Se eu considerar esse 3π meio, né, saindo de 3π meio, eu tenho que adicionar mais π meio. Se eu adicionar π meio, teria 4π meio, que é 2π. Adicionando mais π meio, teria, portanto, 5π meio. Então, sairia de 3π meio até 5π meio. Ou, sairia de menos π meio até π meio. Então, essas são as duas considerações que tem que ter muita atenção quando está a resolver inequação trigonométrica. Então, nós temos que escolher a parte positiva. Portanto, depois a desigualdade é maior. Então, esta parte aqui. Tá? Daí que a solução desta nossa inequação trigonométrica seria, portanto, menos π meio. Estou a fazer a primeira consideração. Menos π meio mais 2πn, menor que x, menor que π meio mais 2πn, para tudo qualquer n pertencente a z. Ou, portanto, começando de 3π meio, mais 2πk menor que x, menor que, portanto, como já fiz referência, tens que adicionar sempre π meio até este ponto, onde ele é 0, não é? 5π meio mais 2πk para tudo qualquer k pertencente a z. Então, nós temos aqui duas soluções, ou esta ou esta. Portanto, ambas as soluções verificam esta inequação. E verificando esta inequação, uma vez que essa inequação é, portanto, o domínio desta função, portanto, uma vez que resolvendo esta inequação, teremos o domínio desta função logarítmica, daí que afirmo, não é, que o domínio da função logarítmica dada será igual a x pertencente a r, tal que menos π meio mais 2πn, menor que x, menor que π meio mais 2πn, parte de qualquer n pertencente a z, ou df será igual a x pertencente a r, tal que 3π meio mais 2πk, menor que x, menor que 5π meio mais 2πk, para tudo qualquer k pertencente a z. Resolvemos assim o exercício número 9. Vamos para o exercício número 10. No exercício número 10, nós temos uma função irracional trigonométrica, do tipo y igual a raiz quadrada de seno, cujo argumento deste seno é raiz quadrada de x.
Este exercício é muito simples, de igual modo vamos aplicar o conceito de domínio da função para uma função irracional. Então, sempre que nós tivermos uma função irracional do tipo raiz enésima de f de x, o domínio faz-se considerando dois casos, sempre dois casos, tanto quando o n for ímpar e quando o n for par. Olhando para o índice do nosso radical, nós temos aqui um índice subentendido 2, então nós estamos no segundo caso. Daí que vamos transformar este radicando numa inequação, adicionando essa desigualdade maior ou igual e o zero. Ou seja, seno cujo argumento é raiz quadrada de x será maior ou igual a zero. E em diante vamos resolver essa nossa inequação, tanto do tipo seno. Vamos recorrer ao círculo trigonométrico. Nós temos aqui 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Vamos lá ver onde é que o seno é zero. Onde é que o seno é zero? Se o cosseno é zero na vertical, no eixo dos senos, então o seno é zero na horizontal, no eixo dos cossenos. Então, o seno é zero em 0 e π. Portanto, seno de 0 é 0 e seno de π é 0. E em diante vamos lá ver em que quadrantes o seno é positivo. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Então, por que eu estou aqui a falar de quadrantes? Pois para ter uma melhor orientação, tá? Em termos de sentido. Tá? Uma vez que nós escolhemos sempre o sentido anti-horário, né, da direita para a esquerda, então nós já sabemos, não é, que o seno, não é, será, portanto, positivo nesses dois quadrantes e automaticamente a solução estará aqui. Tá? Porque a desigualdade é maior ou igual. Maior ou igual é parte positiva, não é? E você tem que escolher sempre essa parte positiva. Tá? Maior ou igual. Então nós vamos começar de quem? De 0, não é, até π. Ou seja, seria, portanto, 0, não é, mais 2πk. Vamos dar uma volta, não é? Menor ou igual, tanto a x, menor ou igual a π, mais 2πk. Tá? Quer dizer que não x, portanto, deixa aqui fazer uma retificação. O argumento aqui é raiz quadrada de x. Tá? Então seria 0 mais 2πk menor ou igual a raiz quadrada de x menor ou igual a π mais 2πk. Tá? Esta seria então a solução dessa nossa equação trigonométrica. Daí que 0 mais 2πn, portanto, tanto faz n ou k. Tá? Aqui eu estou a utilizar n, vocês podiam utilizar k. Não é? 0 mais 2πn menor ou igual a raiz quadrada de x menor ou igual a π mais 2πn para todo e qualquer n pertencente ao conjunto dos números naturais, incluindo 0. Portanto, união 0. Conjunto dos números naturais mais 0. Tá? Por que desta inclusão do 0? Porque aqui nós temos aqui uma raiz quadrada. Então, números naturais começam de 1, não é? Tanto mais infinito. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até mais infinito. Tá? São esses números inteiros, incluindo o 0. Por que incluindo o 0? Porque o 0, tanto verifica essa nossa inequação. Tanto verifica, é a solução desta nossa inequação. Tá? Se vocês dizerem que para n igual a 0, né? Para n igual a 0, nós teríamos que x será maior ou igual a 0. Tá? Então, x maior ou igual a 0 é a solução desta nossa equação trigonométrica do tipo seno. Não é? E substituindo aqui nesta raiz também vai existir. Tá? Seno de 0 é 0, raiz quadrada de 0 é 0. Então, temos que ter muita atenção nesta consideração. Tá? Para todo e qualquer n pertencente a n, conjunto dos números naturais, união 0, tá? Incluindo 0. Daí que, tanto aqui nós temos raiz quadrada de x, não terminou. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que quadrarmos os membros para eliminar esse índice do radical. Quadrando ambos os membros, portanto, teria, portanto, 2πn ao quadrado, e seria 4π ao quadrado n ao quadrado, menor ou igual a x, menor ou igual a π mais 2πn, tudo isso ao quadrado. Para todo qualquer n pertencente ao conjunto dos números naturais, união 0. Em diante, vou evidenciar aqui π, para tornar essa expressão muito mais bonita, não é? Vou evidenciar aqui π, e teria então como domínio da função df igual a x pertencente a r, tal que 4π ao quadrado n ao quadrado menor ou igual a x menor ou igual a π ao quadrado, que multiplica por 1 mais 2n, tudo isso ao quadrado, para todo qualquer n pertencente ao conjunto dos números naturais, união 0. Seria então o domínio desta minha função irracional trigonométrica. Portanto, encontramos então o domínio da função irracional trigonométrica dada. Assim resolvemos esse número 10, portanto, ou seja, resolvemos os exercícios dados, terminamos com o top 10, não é? O segundo top 10
de campo de existência do domínio da função. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar na descrição o vídeo anterior para você assistir o primeiro top 10, não é, de campo de existência. E se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução desses exercícios, desse top 10 de campo de existência. Se tiveres uma dúvida, uma inquietação que não ficou bem esclarecida, deixa aí nos comentários, uma recomendação, pode deixar aí nos comentários. E como sempre, vou deixar esse exercício para vocês resolverem em casa, o terceiro top 10. Em casa tentem resolver esse número 21, determinar o campo de existência dessas funções indicadas de 1 até 10, portanto é o terceiro top 10. Tentem resolver isso em casa, em caso de dúvida, deixem aí nos comentários. Fique ligado a este canal, Juventude, isto é ciência. Até mais.